Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Pediátrica online, na modalidade especialização da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. No webinário de hoje, nós vamos tratar do assunto terapia nutricional na criança com seletividade alimentar. E para falar desse assunto, hoje trouxemos novamente as professora sênior, doutora Jaqueline Pontes Monteiro, do Departamento de Pediatria e Puericultura da FMRP USP. Muito bem-vinda, muito obrigada novamente, professora. Obrigada, Mari. Um prazer novamente estar aqui em mais um webinário, respondendo as perguntas aí do pessoal. Obrigada mesmo. Também está conosco novamente a professora mestra Carla Iraí Ferreira. Ela é nutricionista do setor de alimentação escolar da Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo, do estado de São Paulo, e aí com uma vasta experiência no tratamento de obesidade infantil, diabetes e comportamento alimentar. Muito bem-vinda novamente, professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa noite a todos que vão assistir esse webinário. Então, vamos às perguntas de vocês. Alguns de vocês fizeram algumas perguntas nas nossas redes sociais, e nós fizemos uma compilação dessas perguntas, de maneira a contemplar a maioria dos assuntos que foram abordados, das perguntas que foram abordadas por vocês. É importante reforçar aqui, dizer que, se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma pergunta a fazer, pode colocar nos comentários, aí no nosso canal do YouTube, que a gente responde depois, tá bom? Então, vamos às nossas perguntas. Eu acho que antes vai ser interessante lembrar um pouco o caso clínico, né? Ah, é verdade. Muito obrigada por me lembrar. Professora, você gostaria de ler o caso clínico para a gente, por favor? Sim, eu posso ler, sem problema, só um minuto. Vamos lá. Então, como vocês sabem, né, vocês receberam aí nas redes sociais esse caso clínico, um caso clínico aqui real, né? E vocês mandaram perguntas em cima desse caso. Bom, para quem não viu, né, e que está assistindo agora, então vamos lá, eu vou fazer uma leitura rápida. É um menino de 5 anos que mora com os pais e o irmão de 12 anos. Bom, aleitamento materno até 1 ano de vida, quando então desmamou. Começou a tomar leite integral com mucilon. A introdução da alimentação complementar foi tranquila, aos 6 meses de idade, com alimentos amassados no garfo, de forma heterogênea, progredindo para uma alimentação da família, né, semelhante à da família, quando ele já estava aí próximo de 1 ano de idade. A mãe refere que a maior dificuldade dessa criança é o cheiro e o medo que ele sente da comida. Ele não consegue sequer olhar para o alimento que é oferecido. A mãe refere estar muito estressada por esse motivo e que não tem ajuda de ninguém. Então, abre aspas, o marido acha que o problema da criança é birra, entre aspas, né, e que mesmo a escola não entende a situação. Relata que criança não se senta à mesa, fica na cozinha, mas não consegue olhar os alimentos. Pega o que vai comer e senta embaixo da mesa, ou pede para ir para a sala. Mãe refere que cede para evitar momento de discussão. A criança não come com a colher, referindo que tem gosto ruim. Ela come com as mãos. Preferências alimentares: morango, pão francês, e as frutas que ela consome: banana e o morango, como a gente já citou. Aversões alimentares: quase todos os alimentos. Mas a criança está aceitando suplemento, Pediasure. Estratégias já tentadas devido à seletividade. Foi tentado trocas, recompensas, exemplo, passeios, né? Se você comer, você vai passear em tal lugar, né? Castigo, então, retirada de privilégios, né? Como, por exemplo, você não vai ver desenho, você não vai jogar, né? Houve momentos em que houve uma forçação, né, forçou a criança a comer uma vez, e na verdade foi por orientação de um nutricionista, mas a mãe se arrependeu muito depois. Nega patologias, porém tem se apresentado muito cansado, a criança, né, anda muito cansada e com baixo rendimento escolar.
Descartado autismo em uma avaliação inicial por neuropediatria. Criança eutrófica do ponto de vista antropométrico. A história alimentar com inadequação importante de micronutrientes. Por exemplo, niacina, riboflavina, ácido fólico, cálcio, vitamina A e fibra. Aceita apenas 5 alimentos. Pão, banana, macarrão, agora apareceu um pouquinho mais de alimento, né, gente? Macarrão, bolacha de água e sal e o Pediachup sabor chocolate. Condutas do nutricionista até o momento, né? Trabalhar as etapas do comer, trabalhar os aspectos do papel de cada um no momento da refeição, orientar sobre comportamentos positivos para a construção de um bom relacionamento com o alimento e as consequências das práticas negativas na piora da seletividade. Explicar a necessidade de avaliação do processamento sensorial. Encaminhar para avaliação de um terapeuta ocupacional. Solicitar exames bioquímicos para avaliar micronutrientes com ingestão inadequada, que foram aqueles que a gente comentou acima. Para aumento da ingestão energética, sugerir envio do Pediachup para ser ofertado em algum momento na escola. Avaliar suplementação de micronutrientes após exames laboratoriais, caso não seja possível a oferta do Pediachup ou caso a quantidade ingerida do Pediachup ainda não seja suficiente. Bom, e agora acho que nós podemos ir para as perguntas, né, Mari? Tudo bem. Então, vamos às perguntas que os nossos seguidores fizeram. A primeira pergunta foi: quais as possíveis causas da seletividade alimentar? A seletividade, ela pode se originar, né, por diversos fatores, entre eles fatores orgânicos, motores, fatores orais, sensoriais e até comportamentais. Então, como exemplos de questões orgânicas que podem levar a uma seletividade: refluxo, esofagite, constipação intestinal, ou qualquer outra condição orgânica que leve a um desconforto que pode estar relacionado à alimentação, que a criança relacione à alimentação, e isso pode levar essa criança a evitar determinadas refeições, determinados alimentos, que ela faça a associação com aquele desconforto que ela sente. Em relação às questões motoras e orais, a gente pode pensar na parte de dentição, de mastigação, que podem também trazer um desconforto no momento da refeição. Para alguns alimentos, né, específicos, às vezes texturas específicas, a depender da dificuldade que a criança sente ali naquele momento da ingestão, e também levar a uma seletividade. Em relação à questão do processamento sensorial, né, as questões sensoriais, esse processamento, ele está relacionado à forma com que o nosso cérebro interpreta os sinais que vêm dos nossos sentidos, né? Pode acontecer dessa forma de interpretação ser muito desconfortável para a criança. Então, às vezes um cheiro, uma textura, um toque, algum sabor específico, a forma com que a criança interpreta aquilo é realmente desconfortável para ela, né? Então, ela passa a evitar aquele estímulo sensorial. E também as questões comportamentais, né? E aqui estão relacionadas, né, as coisas que envolvem a rotina alimentar, a rotina da casa, a falta de oportunidade ali na apresentação dos alimentos, em conhecer os alimentos, até traumas que, de repente, a criança possa ter, que passa ali pela refeição ou por algum alimento específico, e também a forma com que o adulto reage ao comportamento da criança, né, e pode levar essa criança a ter algum comportamento de recusa. E assim a gente pode observar que muitos profissionais devem estar envolvidos na busca das possíveis causas da seletividade, porque é um leque muito amplo, né? Então, nós temos os médicos pediatras para as questões orgânicas, dentistas e fonoaudiólogos para as questões orais e motoras, o terapeuta ocupacional para verificar as questões sensoriais,
um psicólogo para observar essas questões comportamentais junto com o nutricionista, né, que além das questões comportamentais, também vai avaliar o impacto nutricional dessa seletividade e vai poder auxiliar, né, numa possível reposição ali que se faça necessária. Perfeito. Se a gente for fazer um gancho aqui, né, com o nosso caso específico, né, se a gente fosse levantar algumas possíveis causas da seletividade dessa criança, a gente poderia dizer, me corrija se eu estiver errado, seriam sensoriais e provavelmente comportamentais. É muito difícil dissociar, né, o comportamental aí das outras causas, não é, Carla? E muitas vezes existe até uma outra causa não comportamental, por exemplo, uma questão sensorial. Mas o comportamental, ele vem por tabela, né? Isso, porque muitas vezes os familiares não sabem lidar com aquela situação e acabam tendo comportamentos equivocados, né? Reagindo de forma equivocada, e isso vai virando uma bola de neve, né? Acaba piorando essa situação da seletividade. Então, é muito difícil não ter algo comportamental envolvido, né, mesmo quando essa seletividade tenha outras causas. Perfeito. Então, ficariam essas duas, sensoriais e comportamentais, como sendo as possíveis causas do caso. Muito bem. Maravilha. Muito obrigada pela resposta. Bom, na próxima pergunta, vamos ver, quais são as etapas do comer? Essa foi uma pergunta bastante repetida, então eu gostaria que vocês comentassem sobre as etapas do comer. Certo. Essa é uma pergunta muito boa e é algo assim que é muito importante que os profissionais tenham esse conhecimento, porque mesmo em outras situações que não de seletividade, é uma ferramenta que a gente pode trabalhar quando a gente fala de alimentação infantil, né? Então, as etapas do comer, elas foram elaboradas pela doutora Kay Tome, e elas são como degraus de uma escada, né, que vão levar, no finalzinho dela, ao comer em si. E são degraus que têm uma certa hierarquia, a gente não pode pular esses degraus. É preciso que a gente respeite cada um deles. E quais são? O primeiro degrau é o tolerar o alimento. Quando eu falo tolerar, é o tolerar, desde tolerar no ambiente, eu estou aqui, o alimento está lá do outro lado da sala, e aí eu consigo ficar bem, ficar confortável com o alimento ali, um pouco mais longe de mim, até o tolerar aqui na minha frente, né? Tolerar na mesa, tolerar no cantinho do meu prato, né? Então, mesmo dentro de um degrau, existe todo esse degradê, né? Existe toda uma escala ali que as atividades propostas, elas vão se aproximando, né, cada vez mais da criança. Então, o tolerar. Depois disso, o interagir. O interagir se relaciona a eu conseguir interagir com esse alimento sem tocar com as minhas mãos. Então, pode ser interagir com o utensílio, uma colher, um garfo. Se for um líquido, eu conseguir, de repente, colocar esse líquido num copo, verter o líquido no copo, né? Manipular de alguma forma sem que seja, que a criança toque no alimento. Tolerar, interagir, depois cheirar. E o cheirar também vai desde eu conseguir estar no mesmo ambiente, por exemplo, quando o alimento está sendo cozido, né? Um alimento com cheiro, que tem um cheiro um pouco mais forte, um brócolis, um milho, né? Que quando está cozinhando, geralmente o cheiro preenche ali o ambiente. Então, vai desde eu conseguir cheirar esse alimento no ambiente, até eu conseguir me aproximar do alimento e cheirar ele aqui perto de mim. Depois de cheirar, vem o tocar. E o tocar também tem essa escala, né? É desde tocar com as minhas mãos, até um tocar que chega mais próximo do meu rosto. E aí a gente já tem essa linha tênue que passa para o próximo degrau, que é o provar. Porque quando eu estou tocando, eu posso tocar com meus lábios e até tocar com a pontinha da língua. E aí eu já chego para o próximo degrau, que é o provar. O provar pode ser desde encostar a língua, dar uma pequena lambidinha no alimento, até pôr um pequeno pedacinho do alimento na boca e cuspir, e devolver, jogar fora. Ou, né, levando um pouquinho mais, um pequeno pedacinho e conseguir engolir, até que eu próprio um pedacinho, né, razoável desse alimento e engula. Para depois a gente chegar no comer.
Então, quando a gente observa que uma criança não consegue nem tolerar esse alimento, como é o caso do nosso paciente, né, dessa criança do nosso caso, ele não consegue olhar para o alimento, ele não consegue sentar na mesa, então ele não tolera, né, os alimentos. O foco jamais deve estar em provar. Por quê? Porque ele não está nem no primeiro degrau. Eu preciso aqui trabalhar com atividades para que ele possa superar o primeiro degrau. E o primeiro degrau é o tolerar. E uma vez que eu passo esse primeiro degrau, qual que é o próximo? O próximo é interagir. Então, a gente vê que o provar, o comer, ele está mais para cima no degrau da escada. Então, é muito importante que a gente consiga observar isso para que a gente saiba por onde começar a trabalhar, né? Então, entender as etapas do comer é importante para o profissional, para ele poder se planejar, né, nas suas condutas e no plano ali que ele tem para essa criança, e também para os cuidadores, para os pais, para a família, para que eles possam saber até onde eles podem ir, né? Possam saber o que esperar da criança e, principalmente, valorizar os pequenos avanços, né? Valorizar e conseguir visualizar essa criança subindo um degrauzinho, avançando mais, né, nesse relacionamento com os alimentos, mesmo que esse avanço não seja o provar, não seja o comer. Suponhamos que eu não me lembro mais, mas suponhamos que ele não gosta de carne, né? Então, ele não pode nem sentir o cheiro. Eu não lembro se carne está ali agora. Eu li o caso, mas já... Enfim. Então, o primeiro passo é tolerar. Então, ele tem que tolerar aquele cheiro, né? Como que a gente pode trabalhar isso na prática? Como que a gente faria? Então, de repente, uma carne fake, né? Um desses moldes e isso fica em cima de alguma estante, num prato, ou então uma figura de uma carne para ele pintar, aí já não é só tolerar, seria já mais o interagir, né? Parece que tem horas que mistura, né? Porque a gente não está com o alimento real ainda, né? Uhum. Eu não estou interagindo com o alimento real. Então, por exemplo, a criança não tolera o alimento no ambiente, existe um medo ali. Enfim, ele não consegue olhar para o alimento. Então, é bem interessante a gente pensar em formas de trabalhar o alimento sem ser com o alimento real. Isso. É uma ótima opção, Jaque. Então, histórias, um alimento falso, a pintura. E é muito importante, gente, que a gente lembre que a maior parte das atividades é fora do contexto da mesa, né? Então, é fora do momento da refeição, e é importante que seja ali em algo agradável com a criança, e aí são momentos importantes em que a gente pode conversar sobre, numa brincadeira. A criança, ela vive no lúdico, né? Então, se você virar para uma criança dessa idade e perguntar o que acontece que você não pode olhar para a carne, talvez ela não te responda. Mas dentro de uma brincadeira, né? Às vezes tem dois bonequinhos, estão ali almoçando, estão juntos. A criança, na brincadeira, ela vai te trazer muitas pistas importantes sobre o que se passa no seu mundo interno. Então, trazer dessa forma os alimentos, mesmo que primeiro seja só a ideia, a palavra, né, a forma, a conversa, e depois isso pode ir progredindo. Ela está tranquila com o alimento falso? Quem sabe eu posso chamar ela na cozinha a hora que eu estou preparando uma carne, para ela ver a carne ali. E aí eu vou observar como que ela tá. Como que ela se sentiu aqui naquele momento? Conseguiu tolerar? Conseguiu entrar ali na cozinha para fazer outra coisa e olhar para a carne que está ali? E, de repente, num outro momento, ela consegue entrar e ficar ali enquanto a carne está no mesmo ambiente? Será que depois eu consigo trazer a carne, né, numa travessinha, para pôr na mesa ou num ambiente, num local mais próximo dessa criança? Então, a gente vai observando o quanto a gente está conseguindo avançar, né? E não necessariamente, como você falou, já que precisa ser com um alimento de verdade. Sim. E a gente tem que ir observando o que a criança dá conta naquele momento. E tem várias formas, e é importante lembrar que o lúdico é sempre um excelente caminho,
né, para a gente trabalhar com as crianças. Inclusive, bastante publicada essa questão da brincadeira, principalmente com crianças nessa faixa etária, né? Então, tem inúmeros trabalhos citando dedoches, fantoches, brincadeiras com esse tipo de coisa, teatrinhos, essas coisas que acabam despertando, né, na criança aí algo positivo nesse sentido, né? Muito bom. Eu acredito. E mesmo com, só um minutinho, Mari, mesmo com alimento de verdade, depois que a criança já está pronta, dá para a gente colocar na brincadeira, né? Às vezes uma batatinha, uma cenourinha, isso entra na brincadeira de uma forma, né, divertida ali, é muito mais fácil da gente, desse alimento depois, já para essa criança ter uma memória positiva, uma memória gostosa, e a gente conseguir avançar outras etapas. Tipo, vamos colocar um chapéuzinho na batata, aí pega a cenoura cozida e põe por cima, um chapéuzinho, né, um bonezinho, uma coisa assim. São coisas muito importantes e que nós temos que ter isso em mente, né, quando se trabalha com seletividade, a gente tem que explorar a nossa criatividade também, né. Muito bom, Carla. Excelente, gente. Eu acho que vocês duas contemplaram, né, bastante coisa aí das etapas do comer e mais importante, exemplificaram, deram bons exemplos do que, né, o profissional pode fazer na prática, né? Excelente, muito obrigada. Vamos, então, para a próxima pergunta. Quais seriam os comportamentos positivos para construir um bom relacionamento com o alimento? Certo. Então, antes de falar do positivo, eu vou falar do contrário dele, né? Então, é importante a gente entender, né, que em situações que a gente aciona nosso sistema de luta e fuga, então, em situações que a criança se percebe como se ela estivesse em perigo, né, nós acionamos nosso sistema de luta e fuga. Então, a gente dispara uma resposta de estresse no nosso organismo, e ele nos prepara para reagir àquele perigo, seja fugindo, lutando ou paralisando. E quando essas situações que acionam esses sistemas, elas estão relacionadas ao consumo de algum alimento, ou elas acontecem repetidamente no momento da refeição, a criança vai associar essas emoções geradas, que são geralmente emoções desconfortáveis, né, emoções de medo, principalmente, né, muitas vezes também de tristeza ou raiva que pode acontecer, elas vão associar isso ao alimento em questão ou ao momento da refeição em si. E aí, então, quando a gente força a criança a comer, quando a gente deixa ela envergonhada, quando a gente se comporta de uma forma que ela não se sinta amada, que ela se sinta acuada, que ela se sinta agredida de alguma forma, a gente vai acionar esse sistema de luta e fuga. Então, para a gente analisar a nossa reação, né, em relação ao comportamento da criança, é muito importante que a gente identifique como é que a criança se sente quando eu faço isso, quando eu reajo dessa forma. Que emoções que eu estou despertando? E pensando nisso, né, então, respondendo a pergunta, quais são os comportamentos positivos? Basicamente, são todos aqueles que deixam o momento da refeição tranquilo, agradável, que a criança se sinta à vontade. Porque, além de eu conseguir promover nesses momentos emoções agradáveis, né, que ela vai relacionar a esses alimentos que eu desejo inserir, e aí, né, que tipo de momento isso pode fazer parte também desses comportamentos positivos, não só o momento da refeição, mas uma prática culinária, uma receita que eu vou fazer com a criança, o momento de ir para o supermercado, o momento que eu vou guardar as compras e eu posso fazer com que essa criança se sinta importante, né? Dando uma tarefa no supermercado, dando uma tarefa em casa, para que ela manipule os alimentos, para que ela pegue, para que ela guarde. Nada disso tem a ver com o comer, mas tem a ver com o meu relacionamento com o alimento. Tem a ver com eu tocar. Pensa quantos degraus da etapa do comer a gente não faz no básico do dia a dia, né? A compra do supermercado, guardar os alimentos em casa, chamar a criança para a cozinha enquanto eu estou preparando o alimento, pedir para ela auxiliar numa tarefa simples de alguma preparação da refeição, mas desde que tudo isso seja num contexto positivo, né? Não adianta a gente
por exemplo, chamar a criança para fazer uma prática culinária e brigar com ela o tempo inteiro e falar da bagunça e deixar essa criança estressada. Então, né, não estou criando memórias positivas. Então, esse deve ser o foco principal. Criar memórias positivas, né? Memórias afetivas com esses alimentos, para que quando ela veja esse alimento, o que desperte nela seja emoções positivas. É igual quando a gente vê, sei lá, um bolinho de chuva que a avó fazia. Aí a gente olha, nossa, isso aqui me lembra minha avó. Então, dá aquele quentinho no coração, a gente, né, tem aquela emoção que nos preenche. A ideia é a mesma. É a gente criar essas emoções para que a hora que a criança veja o alimento, ela também seja invadida por emoções positivas, né, das memórias que ela criou com a sua família, com seus pais, com seus cuidadores, que se relacionou ali com o alimento, com o momento da refeição. Acho que é isso. Você veja que quando a gente faz o gancho com o caso, tudo que foi tentado aqui, antes dessa criança chegar ao atendimento, foi bastante negativo, né? Então, troca, recompensa, castigo e forçar a criança a comer, né? Então, quer dizer, foi o oposto de tudo isso. Essa criança não ficou acolhida, não se sentiu à vontade, pelo contrário, ela se sentiu acuada, né? Ela cada vez mais, uma pressão muito grande, né? E é importante que se diga que a gente não pode culpar os pais e os familiares por isso, né? Porque a gente tem que também tentar compreender que eles não são obrigados a saber tudo, e muitas vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? Então, é importante que a gente também entenda como trabalhar esses familiares, porque isso vai ser tão importante quanto trabalhar a criança, né, Carla? Exatamente. E pensando, né, na mãe, no pai, né, muitas vezes meu pai, ele já demonstra que ele não compreende essa situação, porque é uma birra da criança. Isso vem muito do que a gente entende por educação infantil, né? A gente tem muito o que trabalhar na questão de educação de crianças para uma educação mais respeitosa, para uma educação que não use metodologias violentas e agressivas, como é o caso do castigo, né? Como é o caso de ameaças. Então, a gente tem muito que trabalhar isso, mas isso é um caminho longo. Então, mesmo a questão de birra, a questão de acreditar que a criança manipula, né? Isso não é uma realidade, mas é um mito que ainda se tem sobre a educação. Então, é importante que a gente entenda que os pais vêm desse contexto, e eles estão fazendo aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles acreditam, né? Em relação à mãe, por exemplo, a gente tem que acolher essa mãe muito, 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 porque para ela é muito difícil. É uma situação muito desafiadora, porque se a gente olhar com um pouquinho mais de profundidade, alimentar o filho, né, é você conseguir prover uma das necessidades mais básicas da criança. E quando uma mãe não consegue alimentar o seu filho, seja lá né, qual for a causa dessa seletividade, ela não consegue alimentar seu filho. E isso gera uma frustração muito grande, porque é como se isso desafiasse o papel de boa mãe dela. Né? Como se ela não conseguisse ser uma boa mãe para o seu filho, porque ela não consegue alimentar ele. Então, a angústia que isso gera é uma angústia muito grande. E é por isso que muitas vezes, dentro dessa situação desafiadora, que podemos lembrar que também aciona o sistema de luta e fuga dessa mãe, né, gente? Claro. Ela acaba, às vezes, lançando mão de condutas pouco adequadas, mas porque, né, chega a ser uma situação extrema. Muitas coisas ela ouviu, recebeu palpites, a vizinha falou, não sei quem falou, os profissionais de saúde falaram também, né? Porque também passa por muito desconhecimento de alguns profissionais como reagir e acaba sugerindo condutas inadequadas. E aí ela fez, né? Então, é muito importante que a gente acolha, que a gente diga para essa mãe, né, quando chegar nessa temática que não é culpa dela,
e que não foi culpa dela nada disso que ela fez, para que ela receba esse acolhimento também, para que ela possa relaxar um pouco diante dessa situação e poder fazer as coisas com um pouquinho mais de clareza, né? O que eu vejo na prática é, quando você cita aí a questão dos profissionais da saúde, você cita um ponto nevrálgico aí, bem importante, eu diria, porque o que a gente vê na nossa prática é que os profissionais não estão nem um pouco preparados para lidar com a criança que tem seletividade alimentar. Então, é claro que quando nós recebemos um número muito grande, né, de clientes no nosso consultório, nos ambulatórios, enfim, né, alguns deles apresentam aquela seletividade simples, que não é uma seletividade importante, que muitas vezes está, sim, associada a alguns aspectos de birra e tal, mas tem muito caso que não é. E a gente não pode começar um processo de atendimento com esse pré-julgamento. E eu acho que o profissional da saúde, e especificamente aqui falando de nutricionista e pediatra, não estão preparados para enfrentar esses casos de seletividade, não estão nem um pouco preparados, né? E então, muitas vezes, isso que você disse que a mãe escutou, né, ou que a família escuta, né, como no caso aqui, um nutricionista que pediu para a mãe, né, forçar, então deixa a criança sem comer, ou então força a criança, a hora que ela tiver fome, ela vai comer, bababá. São coisas que vão trazer tanto aspecto negativo para o tratamento dessa criança, que esse profissional da saúde nem sequer pensa, né, passa pela cabeça dele. Então, assim, eu também não estou culpando o profissional da saúde, eu só acho que a gente tem que se preparar melhor, a gente tem que procurar se informar melhor, a gente tem que estudar, né, então é por isso que a gente discute esse módulo, né, a gente tem um módulo inteiro falando disso no nosso curso online de especialização, né, em nutrição clínica pediátrica. A gente precisa trabalhar essas coisas, né? Então, fica aí um alerta, porque o que a gente tem visto é assustador. Muito obrigada pela fala. Vou aproveitar a sua fala, professora, para lembrar aqui, né, quem for assistir a esse vídeo, de que o nosso curso, ele oferece aí toda uma disciplina, né, sobre a seletividade, tratamento da seletividade alimentar, e tornando, então, né, trazendo, então, para os nossos alunos aí, importantes informações, né, para que o profissional saia do nosso curso um pouco mais capacitado e aí para lidar com esses pacientes nos seus consultórios. E sabe o que eu já ouvi, Mari? Desculpa, eu sei que eu estou, né, alongando aqui, mas eu já ouvi muito o pessoal falar assim, trabalhar essa coisa da seletividade é complicado porque não tem ciência nisso. Alguns anos atrás, bem lá atrás, eu até diria que tinha pouca coisa. Hoje, a gente está tendo a possibilidade, né, de ter mais trabalhos científicos voltados para essa questão, né, não só da seletividade, como a questão do comportamental, como nós vamos lidar com isso. Então, é importante que o profissional se atualize, porque as coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. É isso aí, podemos passar para a próxima. Obrigada. Bom, podemos, então, passar para a próxima pergunta? Sim. Uhum. Lá. Quais exames bioquímicos poderiam ser solicitados, no caso aí, no nosso caso clínico aí de seletividade alimentar? Bom, poderiam ser solicitados exames dos nutrientes que foram identificados, né, na história alimentar como tendo uma ingestão inadequada, né, niacina, riboflavina, ácido fólico, cálcio, vitamina A, que foram citados, mas também poderiam ser solicitados outros exames, como, por exemplo, o hemograma, ferro sérico, transferrina, ferritina, a fim de investigar uma queixa que foi a queixa de cansaço e baixo rendimento escolar, que poderiam estar relacionados a uma anemia carencial, né? Então, é importante a gente observar o que tem ali na nossa história alimentar de deficiência e também os sinais clínicos que essa criança traz e para que a gente possa entender melhor quais são as carências que com certeza existem na alimentação dessa criança.
Eu só queria complementar, muitas vezes a gente não tem como solicitar isso. Primeiro, porque é caro, segundo, porque o convênio pode não cobrir, e nós sabemos tudo isso. Então, nem sempre é preciso solicitar o exame laboratorial. Então, no caso, a gente já viu que existe inadequação na dieta de niacina, riboflavina, ácido fólico, cálcio e vitamina A. Bom, quais são os sinais físicos e clínicos da deficiência? Então, vamos procurar esses sinais que a Carlinha comentou, vamos procurar esses sinais. Já outros exames laboratoriais são mais fáceis de serem solicitados por nós, né, e até para o próprio cliente estar pagando, ou convênio, enfim, né, que é o metabolismo do ferro. E no caso específico desse menino, tem tudo a ver, quer dizer, a clínica dele mostra o fato dele não ingerir, né, fontes de ferro de alta biodisponibilidade, isso é algo que faz com que a gente possa solicitar aí não só o ferro sérico, hemoglobina ou hemograma completo, mas também ferritina, transferrina. Então, acho que isso foi muito bem colocado. Obrigada, Carlinhos. Excelente. Aproveitando para também lembrar, né, do nosso curso, tem uma disciplina, né, sobre interpretação de exames laboratoriais, né, para avaliação nutricional, e também sobre a questão dos sinais e sintomas aí de carências nutricionais, que é muito abordado também ao longo de todas as disciplinas, tá? Bom, vamos então para a próxima pergunta. Qual o motivo da escolha do Pediasure como suplemento? No caso da seletividade, o que vai, né, nos nortear muito sobre a escolha do suplemento é aquilo que a criança aceita, aquilo que a criança dá conta, primeiramente, né? Então, pode ser que a criança tenha questões relacionadas à cor, ao sabor, à textura, então isso vai influenciar muito. No caso do nosso paciente, o Pediasure, né, no sabor chocolate, dentre as outras tentativas que foram feitas, foi o que ele aceitou. E por uma sorte, né, é uma dieta polimérica para crianças, ou seja, é uma dieta completa, tanto para micro como para macronutrientes. Então, isso nos ajuda muito a conseguir repor ali os déficits dessa criança, né? Então, dietas poliméricas para crianças serão boas nesse sentido, né? Muitas vezes haverá o déficit de micronutriente, mas muitas vezes o de macro também, né? Então, nosso paciente, por exemplo, a ingestão proteica dele não tem, né? Ele come, se eu não me engano, a bolacha, água e sal, macarrão, 2 frutas, então também não tem uma ingestão proteica boa. Então, nesse caso, é já um suplemento que vai nos auxiliar nesse sentido. Existem suplementos de diluição no leite, que também podem ser uma opção, geralmente eles têm um leque mais completo ali de micronutrientes, porém, como eu falei, depende do que a criança aceita, do que ela já consegue ingerir. Existem alguns polivitamínicos, poliminerais, de cápsulas, de comprimidos, que a gente pode lançar mão. É mais difícil achar um que seja bem completo, mas pode ser uma possibilidade. Vai depender do que o nosso paciente consegue aceitar de alimentação, e aí a gente vai observar os déficits que ele tem, e vai depender do que ele consegue aceitar de textura, de sabor, de cor. Então, é algo muito individualizado, né? Então, no caso... Pode falar já. Não, ok, desculpa. Eu ia falar só no caso dele, foi o que deu certo, o que ele conseguiu ingerir, e por sorte é um suplemento completo que nos colabora bastante para suprir os déficits dele. Isso que você falou, por sorte, é um suplemento completo, né? O motivo, imagino que o motivo de você estar falando isso é porque, na verdade, quando a gente pensa em suplementação em pediatria, o que é recomendado nos guidelines é que a gente procure sempre um suplemento que seja completo, do ponto de vista de macro e micronutrientes, né? Então, aqui, como você disse, a gente teve a sorte de trabalhar com isso, né? Com o Pediasure. Eu digo por sorte, porque poderia acontecer dele não conseguir dar conta. Poderia. Aí seria pior ainda, né? Desafio maior ainda, né? Seria pior ainda. Mas eu ainda diria que,
mesmo no caso, assim, dele estar aceitando esse suplemento, eu diria que a gente ainda não está completamente confortável com essa situação, porque o que nós queremos, na verdade, é que essa criança volte a uma rotina de alimentos, né, in natura, que não necessariamente precisa lançar a mão do suplemento. É que, geralmente, quando nós recebemos as crianças e quando elas já vêm com a seletividade grave, importante, né, na maior parte das vezes a gente tem que recorrer mesmo a um suplemento. E se a criança aceitar, é como a Carlinha falou, que bom, graças a Deus que está aceitando, porque naquele momento, aquele suplemento está ajudando a fazer com que essa criança mantenha o estado nutricional dela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que a gente não fica confortável, porque depois nós temos que fazer um desmame disso, né? Então, aí é outro processo, né, Carlinha? É uma coisa que vai... É importante salientar que esse suplemento vem nesse momento em que a gente precisa oferecer que a criança não está conseguindo ingerir, mesmo porque a gente acabou de falar que a escada do comer é um processo. Leva é um processo demorado. Não vai resolver em uma semana, um mês, 2 meses. É um processo demorado. E até lá, como essa criança fica? Né? Se a criança tiver uma carência nutricional, a gente também pode entender que como é que esse organismo está disponível para a experiência, se ele não tem matéria-prima, né? Então, é muito importante que eu consiga adequar as questões nutricionais dessa criança, porque, bom, ela está recebendo o que ela precisa, o organismo dela agora está disponível, e aí eu também tiro a pressão. Ele não precisa comer para ontem, porque senão ele vai ficar subnutrido. Eu posso respirar, né? Então, o suplemento dá eu posso respirar e fazer o meu caminho de uma forma mais tranquila. Não entrando na zona de conforto, que nem a Jaque falou, né? Não, então tá tomando suplemento, tá tudo bem. Não, claro que a terapia precisa acontecer, para que a gente possa trazer essa criança para uma rotina alimentar normal, mesmo porque o fato dela ter, a gente conseguir suprir a parte nutricional dela, não supre todos os problemas sociais que ela tem por não conseguir comer, por não conseguir estar perto do alimento, né? Não supre todas as outras funções que a comida tem na nossa vida. E aí, então, é muito importante que a gente não perca o rumo, né? A gente entenda o papel do suplemento ali naquele momento e isso nos possibilite continuar o nosso trabalho. Isso, não entrar na zona de conforto, hein, profissional da saúde aí. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Muito bom. Obrigada mais uma vez e obrigada pelas perguntas, né? Que são perguntas muito boas. Dá pano para manga aqui, né? E eu queria trazer uma complementação. Então, nesse caso, o nosso paciente ele já aceitava esse tipo de suplemento, né? Isso. Mas suponhamos numa situação que o paciente ele não está suplementado, ele ainda não iniciou uma suplementação e ela é necessária, ela se faz necessária. Seria interessante que esse suplemento fosse adicionado em preparações cujo tem os alimentos aí do rol de alimentos que o paciente já aceita? É uma opção, né, Mari? De repente a criança, ele não toma líquido, não toma leite, não é algo que ele vai aceitar esse suplemento diluído na sua diluição padrão ali. A gente pode tentar adicionar em alimentos que já façam parte da rotina dele, né? Ou inclusive, pensar o que esses alimentos que ele já come tem de comum e que, de repente, a gente possa adaptar uma receita que seja parecida, né? De repente, ele come um biscoitinho que é desse formato, a textura X, de repente a gente pode adaptar algo que tem uma textura parecida, uma cor parecida, então vai demandar essa observação, né, do que a criança dá conta de textura, de sabor, né? Existem dietas poliméricas para criança que não tem sabor, né, então pode colaborar para a gente adicionar nas receitas sem ter uma mudança muito grande, então com certeza uma opção a gente adicionar em algo que já faz parte da rotina dele. Desde que a criança, né, aceite que não se sinta pressionada nesse processo, né?
Uhum. Joia. Bom, então, podemos passar para a próxima pergunta? Vamos lá, então. Sim. Quais estratégias utilizadas foram negativas, podendo piorar a seletividade alimentar e por quê? A gente já Ó, falou um pouquinho, né? sim, a gente comentou um pouquinho, então vamos pontuar aqui as estratégias que foram utilizadas, né? Trocas. Ah, então a criança não aceita um alimento, eu vou trocar por outro. Ah, ele não aceitou o almoço, eu vou ofertar biscoito, que eu sei que ele come. Isso é algo um pouco perigoso, né? Porque toda criança precisa de rotina alimentar, né? Ela precisa. Assim, e a falta de rotina também é uma das causas de dificuldades alimentares que a gente observa na infância, né? Então, quando a gente faz trocas, o que a gente ensina para a criança, né? Saindo um pouquinho desse contexto ali da seletividade. Bom, se eu gosto mais de biscoito e eu quero comer biscoito, é só recusar o arroz que eu ganho o biscoito. Então, é bem como uma recompensa, né? Se eu recuso o arroz e feijão, eu ganho o biscoito que eu gosto mais. Então, é importante que toda casa tenha uma rotina e a criança saiba quais são as regrinhas ali da alimentação. Isso, né, é essencial para qualquer área da vida, né, quando a gente está falando de rotina na infância. Então, aqui nessa casa, no almoço, a gente come arroz, feijão, legume e uma carne. O biscoito é um alimento que a gente come no lanche da tarde. O leite é um alimento que a gente toma no café da manhã e à noite. Por que quando eu digo nessa casa? Porque cada casa tem a sua rotina. Pode ser que em uma casa não se tenha o hábito de comer a comida no jantar, que eles comam um lanche, comam uma sopa. Ok, existe o hábito da casa, e é importante que a criança entenda aonde cada alimento está. Eu quero biscoito. Ok, filho, eu entendo que você queira o biscoito. O biscoito a gente vai comer no lanche da tarde. Agora, no almoço, a gente tem isso. Porém, se tratando, né, nessa situação que a gente está falando das crianças com seletividade, que elas tenham questões ali com os alimentos, é importante que eu tenha naquela refeição algo que eu sei que essa criança come. Então, por exemplo, a criança não come arroz e feijão, mas ela come macarrão. Então, o almoço vai ter arroz, feijão, macarrão, a carne, legume. Ele tem um alimento que faz parte da rotina dele, né, do leque ali de coisas que ele consegue consumir. Só que ele vai entendendo que cada alimento tem o seu lugar. Então, porque quando a gente permite trocas nesse sentido, a gente incentiva cada vez mais a monotonia alimentar. Porque ele vai solicitar para aquele alimento que ele gosta mais, ele vai comer isso de manhã, de tarde, de noite, e cada vez mais a gente vai excluindo os alimentos da rotina dele. Então, a gente ter bem estabelecido a rotina alimentar da casa, entendendo que eu preciso ter nessas refeições um alimento que a criança já consuma, faz com que a gente tenha oportunidades de ampliar o leque, né, de ampliar a exposição dessa criança a outros alimentos. Isso dá um certo trabalho, né, Carla? Para a família, né? Porque se você for pensar nessa coisa, a gente tem que expor os alimentos, e muitas vezes a criança tem que estar exposta inúmeras vezes, até ela, de fato, aceitar esse alimento, né? Então, muitas vezes, quer dizer, você vai colocar o que ela de fato come, mas você vai estar ofertando aquilo ali mais de 10 vezes, algumas vezes muito mais do que isso, né? Para que essa criança, de fato, possa chegar até o final da etapa, né? Que seria comer aquele alimento, né, Cara? Mas aí a gente entra na questão também do exemplo, que é muito importante. Então, a gente não vai fazer uma coisa só para expor a criança e esse alimento não vai ser consumido. Sim. Então, eu fiz um macarrão, mas eu também fiz uma abobrinha. Eu não fiz uma abobrinha aleatória. Eu fiz porque eu vou comer. Então, é importante que muitas vezes os pais repensem como estão os hábitos dele, porque se estão fazendo um alimento só para criança, nem precisa, porque não vai ter sucesso, né? Porque o exemplo é o primeiro motivador. Então, é importante que os pais consumam. Então, pensando nesse sentido, é importante que uma das primeiras coisas a família reveja seus hábitos alimentares para ver se eles estão proporcionando o exemplo no momento da refeição. Perfeito. Vamos lá, recompensas. O que eu ensino quando eu ofereço uma recompensa? Se você comer esse alimento aqui, você vai ganhar um passeio, você vai ganhar um brinquedo. Eu ensino que esse alimento é tão ruim que ele precisa de uma recompensa para ser consumido.
E aí, quando não houver recompensa, qual vai ser a motivação dessa criança consumir esse alimento? Nenhuma. Então, eu não ensino a criança a comer, eu ensino a barganhar, eu ensino a fazer trocas, né? Eu ensino a negociar. Ela está comendo para ganhar um brinquedo. Quando não tiver brinquedo, ela não vai comer. E pior, né? Às vezes a gente faz essas recompensas com outros alimentos, que geralmente são doces, né? Aí eu ensino que o que eu quero que ele consuma, que muitas vezes é o legume, a verdura, né? Um alimento ali, faz parte normalmente da rotina, é tão ruim que precisa ser recompensado, e o doce é tão bom que serve como recompensa. E aí eu desbalancei totalmente o relacionamento da criança com o alimento. Então, oferecer recompensas, a gente deixa de naturalizar os alimentos e enfraquece o relacionamento da criança com este alimento, né? O relacionamento da criança com a comida. Então, não é uma boa estratégia, porque não vai ser efetiva a longo prazo. Castigos e forçar a criança a comer, né? Vou juntar esses dois porque eles entram na mesma situação, que é a de colocar a criança no seu modo de defesa, de acionar o seu sistema de luta e fuga, que a gente já comentou anteriormente. Então, é importante a gente lembrar que o sistema de luta e fuga, ele é aqui do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro mais primitivo, a parte mais instintiva, né? Quando a gente precisa se defender, a gente aciona essa parte mais primitiva. E o aprendizado? O aprendizado é aqui, né? Córtex pré-frontal. Se esse cérebro mais primitivo está acionado, não existe aprendizado. Então, não tem nenhum benefício eu colocar a criança nessa situação de perigo para ela. Então, enfim, como a gente já comentou bastante anteriormente, né? Qualquer coisa que eu leve a criança a se sentir acuada, agredida, eu vou estar relacionando todas essas emoções desconfortáveis ao alimento em questão, à situação, que é o momento da refeição, e muito provavelmente ela não vai mais querer ficar perto, tentar esse alimento novamente, porque quando ela vê esse alimento, ela vai reviver aquelas emoções e vai querer se afastar. Isso é muito comum, né, a gente conversar com adultos. Ah, não, eu não como isso porque quando eu era criança, meu pai não brigou a comer, eu não posso nem sentir o cheiro, não posso nem passar na frente. Então, por quê? Aquilo revive aquele trauma, né, aquela cena, aquela sensação. Então, enfim, são práticas totalmente desaconselhadas, né? Então, finalizando, assim, essa questão dessas práticas, como a gente já falou, a seletividade é algo relativamente novo, né? E é muito importante que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente estude, a gente busque entender o que envolve esse contexto, desmistifique a questão que é frescura da criança, é só deixar com fome que come, a gente possa se munir de conhecimento em relação a isso, para que a gente possa orientar os pais, né, e possa oferecer um tratamento que seja respeitoso e que acesse as reais dificuldades e necessidades dessa criança e dessa família, né, com bastante acolhimento, com bastante empatia, porque é uma situação, né, um desafio muito grande para essa família. Então, que a gente possa que a gente consiga acolhê-los realmente, para que a gente possa ajudá-los. No webinário anterior, a gente falou da entrevista motivacional, né? Então, cabe muito aqui, para tratar a criança com seletividade, todos aqueles aspectos da entrevista motivacional, né? Então, eu acho que é importante aí. Para quem não assistiu o webinário anterior, dá uma olhadinha lá. Obrigada, professora, por lembrar aí a gente dos assuntos tratados nos outros webinários. Excelente resposta, professora Carla, muito obrigada. Bom, vamos então para a próxima pergunta. Na conduta do nutricionista, descrito no caso, qual é o papel de cada um no momento da refeição? Certo. No momento da refeição, a gente tem a divisão de responsabilidades, né? E entender essa divisão é importante para que a gente, né, um não atravesse o que é o papel do outro.
Então, o que é papel dos pais e dos cuidadores no momento da refeição? O que comer, onde comer e como comer. Então, é tudo que está relacionado à rotina alimentar, os alimentos disponíveis em casa, onde as refeições serão realizadas, quando serão realizadas, se é na TV, se é na mesa, se é no sofá, os alimentos que vão fazer parte dessas refeições. Então, tudo que se relaciona à rotina alimentar é o papel dos cuidadores, é o prover oportunidades adequadas, prover alimentos, né, uma variedade de alimentos adequados e equilibrados ali para a criança. E é papel da criança o que, quanto e se vai comer. O que vai comer daquilo que foi oferecido naquela refeição, quanto e se vai comer, né, está muito relacionado à questão da autorregulação. Somente o próprio indivíduo ele pode saber qual é o tamanho da sua fome, qual é a necessidade de alimento naquele momento. A nossa necessidade, ela varia de um dia para o outro. Hoje, minha necessidade energética pode ser maior que ontem, se hoje eu fiz um pouco mais de atividade, se eu fiquei doente, né? Então, são muitas as influências ali no nosso gasto energético, somente o nosso corpo pode responder qual é a minha necessidade hoje. As crianças, elas nascem com essa autorregulação, né? Elas vão desaprendendo muitas vezes ao longo da infância por conta dos nossos comportamentos, né? Come mais um pouquinho, só mais essa colherzinha, né? Só ganha sobremesa se raspar o prato. Então, né, mais uma vez, práticas que não são muito adequadas. E hoje em dia, essa questão da autorregulação tem se falado muito sobre isso, né? Porque muitas vezes essas práticas de desregular a criança, né, de desconectar ela das suas próprias sensações, tem levado a uma outra situação que muito comum hoje em dia, que é da obesidade, né? Então, tem se trabalhado muito no caminho contrário, né? De ensinar os indivíduos a perceber os seus sinais de fome e saciedade, para que eles possam aprender novamente a se autorregular. E isso tem sido algo importante no tratamento da obesidade. E, claro, quando eu atravesso o papel que não é meu enquanto cuidador, quando eu quero forçar a criança a comer mais do que a saciedade dela diz que tá bom, quando eu quero forçar ela a comer aquilo que ela não quer comer naquele momento, eu vou entrar naquelas práticas que a gente já falou que não são adequadas, né? Então, é importante a gente entender qual é o nosso papel, mesmo por uma questão de frustração desses pais. Eu entendendo qual é o meu papel é prover, o meu papel é ter uma rotina adequada, é ter disponibilidade de alimentos adequados, é promover um ambiente de refeição que seja tranquilo, que a criança se sinta à vontade, que ela esteja em paz e controlar o meu comportamento, como eu reajo ao comportamento da criança. Esse é o meu papel. O meu papel não é o quanto ela vai comer daquilo que eu pus. O meu papel, daquilo que eu ofereci, não está relacionado ao qual ela vai escolher comer naquele momento. Então, eu posso também entender, né, conseguir separar um pouquinho que isso não é meu, isso é dela. Então, eu estou fazendo a minha parte enquanto cuidadora. É muito importante, né? Pensando naquilo que a gente falou ali da frustração e da mãe não se sentir uma mãe adequada porque ela não está conseguindo alimentar o seu filho. Então, ela entender que tem uma parte do que é da criança, é a responsabilidade dela, é o papel dela. Então, ela não pode atravessar, né? Então, a gente conseguir fazer essa diferenciação e conseguir ajudar os pais a enxergar o que realmente é responsabilidade deles, acho que ajuda muito a gente melhorar a dinâmica alimentar ali da casa. Excelente. Muito obrigada, muito pertinente tudo isso que você disse, Carla, porque ensinar esse papel, né, ensinar os pais, o provedor, ensinar quem cuida da criança, qual é o seu papel, é um grande passo aí no processo de aprendizado da criança e também nessa questão da autorregulação, né, da preservação dessa autorregulação que a criança já tem de forma inata. Bom, vamos então para a próxima pergunta. É possível somente um profissional tratar a seletividade alimentar?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? E a resposta é que é muito pouco provável, né, que um profissional sozinho consiga fazer esse tratamento. Mesmo porque a gente já comentou aqui no início do nosso webinário que as causas são muito variadas, né? O leque ali de possibilidades é muito grande, então já para o diagnóstico, a gente verifica que há necessidade da avaliação de vários profissionais para a gente tentar identificar qual é essa causa, né? E aí, na maioria das vezes, é necessário que a gente faça um trabalho interdisciplinar, para que a gente possa atender a todas essas demandas, né? Então, assim, um outro exemplo. Vamos pensar numa criança que é seletiva e que, por uma alteração do seu processamento sensorial, ela, por um longo tempo, ingeriu somente alimentos bem pastosos. Devido a isso, a sua alimentação ficou monótona, sem a ingestão de grupos de alimentos inteiros, e ela teve como consequência déficits nutricionais. E também, por conta da textura ser pastosa, pouco estímulo de mastigação, né, estímulo dos seus músculos faciais. Então, só nessa pequena situação, a gente tem aí a necessidade de um terapeuta ocupacional para trabalhar todas essas questões sensoriais, um fonoaudiólogo para trabalhar essa parte da musculatura, da mastigação, um nutricionista que vai fazer a adequação a fim de conseguir suprir os nutrientes que essa criança não está ingerindo no momento, né? E também trabalhar as questões comportamentais que a gente já discutiu relacionadas à alimentação, né? A escadinha do comer, as etapas do comer, a forma com que os adultos vão trabalhar o comportamento alimentar da criança, se tem o exemplo em casa, se não, que atividades podem ser feitas, então tem toda essa parte para ser trabalhada. Como é uma situação muito desafiadora, muitas vezes um acompanhamento psicológico se faz necessário para que esses pais possam se fortalecer, que eles possam ter o suporte necessário para passar por aquilo. Às vezes o acompanhamento psicológico da criança, né, para que ela possa também ter esse suporte. Além do acompanhamento do próprio pediatra ali, observando, né, o crescimento e desenvolvimento dessa criança e verificando a necessidade de alguma outra intervenção, exames e tudo mais. Então, assim, o trabalho em equipe é essencial para que a gente possa dar conta de todas as demandas e quando a gente faz isso, a família e a criança, né, só tem a ganhar. E fica a dica para os profissionais da saúde. Vamos aprender a lidar com as nossas limitações. Nós temos os nossos expertises, né? Cada um de nós, e a gente tem que entender que em algum momento, em algumas vezes, a gente vai precisar trabalhar com o outro profissional ou os outros profissionais. Isso é normal, isso é necessário, isso é fundamental. Então, é só para complementar. E é muito rico também, né, Jair? Nossa, o tanto que a gente aprende. Compartilhar com outros profissionais o caso e conseguir ouvir o lado deles e, né, a visão que eles têm sobre aquilo é muito rico a gente poder fazer esse trabalho. Perfeito. Bem, então o tratamento aí da seletividade alimentar, ele deve ser sempre interdisciplinar, né, multiprofissional e interdisciplinar. Bom, vamos então para a próxima pergunta. Acabou. Acabou, acho que é a pergunta. Bom, eu gostaria então... É porque, Mari, desculpa te interromper, é porque, na verdade, como a gente compilou, então, assim, surgiram perguntas do tipo, né, como a mãe deve agir, como o pai deve agir, isso a gente incorporou dentro de uma das questões, né, então ficou essa, por isso que a gente acabou Nós juntando. tentamos aqui resumir, né, com base nas perguntas que os nossos seguidores fizeram, mas, por favor, você que estiver assistindo, então, a esse vídeo, faça, né, deixe seus comentários aí no nosso vídeo, suas dúvidas, perguntas, se inscreva no nosso canal também para receber aí as notificações dos novos webinários que forem surgindo. E é isso, eu gostaria de agradecer novamente a professora Carla e a professora Jaqueline pela participação, por estar aqui novamente conosco. Muito obrigada. A gente é que agradece a todos e a você, Mari, por estar sempre organizando, né, tudo isso aí para a gente, é muito importante, e também eu sei que os nossos seguidores agradecem aí
a você por tanto empenho, né, e estar trazendo esses webinários. Muito obrigada. Carlinha, fenomenal. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês duas e a todos que colaboraram com a gente com as perguntas. Muito bom. Boa noite. Até mais.